Bom dia a todos. Que a paz esteja no coração de cada um, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome, Senhor. Pai, queremos te louvar por mais esse momento precioso de poder estar aqui, Senhor Deus, nesta manhã, junto com uma parte da sua igreja, junto com a parte do teu corpo, Pai, que eu creio que a cada dia nós nos preparamos para um dia nos encontrar com o Senhor. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo ministre nossos corações, ministre nossas vidas, para que possamos sempre estar sendo transformados conforme a tua palavra, conforme o teu agir, conforme a tua boa, agradável, perfeita vontade sobre as nossas vidas. Senhor, que a tua palavra venha de encontro em cada um de nós. Clamo a ti, Pai amado, em nome de Jesus, e quero repreender todo roubo de palavra, toda distração, toda e qualquer forma de confusão da mente das nossas vidas, Pai. Que possamos estar sensível à tua voz em todo momento, principalmente nesse momento que estamos aqui reunidos, em teu nome, Senhor Jesus, para prestar culto e adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos começar aqui uma passagem em Provérbios, capítulo 21. Eu vou falar assim uma coisa que, às vezes eu venho até aqui, até a frente, é como se eu estivesse a primeira vez. E nesse ano também na verdade, começamos o ano há poucos dias atrás, mas normalmente eu chego aqui, é como se eu tivesse entrado aqui junto ao altar pela primeira vez. Normalmente é uma sensação um pouco estranha. Mesmo que eu viesse pregar 2, 3 domingos, às vezes seguidos, mas normalmente é uma coisa assim, estranha. Então, mas que seja pela ação do Espírito, pela reverência, pela palavra que nós temos em nossas mãos, pela responsabilidade que nós temos a compartilhar a palavra, pelo peso dessa palavra que vem de encontro para nós. Provérbios capítulo 21, verso 2 fala assim: todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou, em outra versão, fala que todo caminho do homem é reto. Bom, aparentemente, a nossa forma de pensar e agir, muita gente pode pensar que é reto, é certinho, nós estamos caminhando de uma forma corretíssima, sem erro, sem nada. E isso é os nossos pensamentos, essas são as nossas atitudes, isso vai ser o nosso comportamento e assim, tantas outras coisas. Mas tem duas passagens semelhantes também em Provérbios que falam que há caminho que para o homem parece direito, parece reto, mas o seu fim é a morte. Beleza, mas todo mundo vai morrer, Ricardo? Não. A morte é espiritual. Então, ao nosso modo de pensar, de agir, parece que os nossos caminhos são retos, são certinhos, são bonitinhos, e nós podemos até achar que estamos andando reto. Só que tem um detalhe, nós precisamos sempre pedir a Deus que Ele sonde os nossos corações. O pastor fez um comentário semana passada, eu estava ali na porta, ele fez uma parte da pregação ali, ele usou esse texto também de sondar os corações. Eu não lembro a passagem exatamente que ele usou, mas eu lembro que o pastor fez um comentário sobre isso. E aqui no finalzinho do versículo fala, mas o Senhor sonda os corações, porque Ele sabe o que se passa dentro de nós. Aí você pega assim, interessante, que se você vai pegar lá, vai fazer um raio-x, ele vai determinar algumas partes do corpo que você precisa. Se você fazer uma sonografia, uma ressonância, uma tomografia, enfim, ele vai aparecer mais detalhes daquilo que você precisa. Então, o raio-x é uma coisa mais superficial, quer dizer, não é tão superficial assim,
Mas se você pega uma ressonância do raio-x, é um pouco diferente. Então, a mesma coisa no nosso comportamento. Eu só vim para um culto, eu só participar de uma reunião de oração, eu só participar de uma reunião de célula, só participar é uma coisa. Agora, quando eu estou envolvido com aquilo, eu estou buscando algo a mais daquilo ali, já é um pouco mais de profundidade. Mas só que tem um detalhe. Eu quero falar uma coisa em relação a uma propaganda. Eu procurei ela, faz umas 2 semanas, estou procurando ela aos detalhes. Só que eu não consegui, parece que mudou. Parece que mudou o foco da propaganda. Agora, semana que vem, que eu não precisar, talvez eu ache essa propaganda de volta. Só que eu não vou comentar o nome da propaganda, né, o nome de quem é a propaganda, porque não dá ibope para eles. O que nós precisamos dar ibope é Jesus. Amém? Mas a propaganda faz uma menção a um pacote de viagem, a um passeio turístico. Faz menção assim a você sair do teu dia a dia. E num determinado ponto dessa propaganda, ele faz um comentário como religião, algo de rotina, para a pessoa sair da rotina. E aquilo me marcou, de alguma forma me marcou meu coração. Eu falei, meu Deus, tem umas coisas estranhas que às vezes acontecem por aí, que é uma pura verdade. Se nós deixar a mídia, as coisas do mundo vir em nossa mente, nós deixamos o foco de Deus. Nós levamos à igreja algumas coisas espirituais como rotina. Como rotina. O pastor já trabalhou em empresa trabalhou um pouco em produção. Alguém mais trabalhou em regime de produção aqui ou não? Então, o regime de produção, você vai lá, segunda-feira, faz um determinado serviço, na terça você vai lá, vai fazer um novo serviço, o mesmo serviço, terça, quarta, quinta, 1 mês, 3 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos. O trabalho de produção, normalmente, não muda. Ah, mas eu vou ter que afiar a ferramenta, eu vou ter que trocar a ferramenta. Não, mas não muda quase nada. É uma rotina. Força militar, né? As Forças Armadas quase têm a mesma rotina todo dia. Aquela guarda, aquela limpeza, aquele tic-tac todo dia. Então já quase sabe o que vai acontecer. Hoje parece que mudou um pouco. Na minha época, se tivesse sol, que nem está assim, ó, nós íamos no saguão para ter instrução sentado lá no sol, torrando no sol. Quando chovia, falava, opa, hoje tem piquenique. Mudava pouca coisa. Mas é aquela rotina. Tá, o que tem a ver com nós? Exatamente, tem tudo a ver com a gente. Tem gente que faz da igreja uma rotina. Tem gente que faz da religião uma rotina. Tem gente que faz toda a vida dela como uma rotina. Não, mas eu levanto cedo, né, vou dar o exemplo do Ricardo, levanto cedo, vou para a academia, vou trabalhar, chego meus afazeres. Mas eu sigo um tic-tac todo dia. Sim. Só que eu não posso fazer disso como uma rotina. Eu vou lá, eu vou trabalhar, vou ter meus afazeres, vou ter um novo dia, uma oportunidade em mais um dia de vida para poder compartilhar com pessoas o meu testemunho e a palavra de Deus. A igreja é a mesma coisa. Se eu vir aqui, agora eu sou evangélico, claro, sou cristão, só que tem um detalhe. O culto começa às 9h30, o pastor pega no pé para a gente chegar aqui 9h25. Isso aqui, que tédio. Brincadeira, meu pastor. Aí eu faço de rotina isso. Sabe por quê? Que para mim é um peso eu vir todo domingo para a igreja. Acaba sendo uma rotina. Sim ou não? Sim.
A Bíblia fala para nós andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? Todo dia o Senhor nos faz um amanhecer maravilhoso. Ah, mas está cinza, Curitiba é cinza, chove. Ontem estava pintando a minha casa, tive que parar a pintura, daqui a pouco fez sol, daqui a pouco começou a garoar, fez um monte de coisa ao mesmo tempo. Estamos vivendo neste lugar. Só que tanto nós precisamos continuar a nossa vida e fugir de um pensamento de rotina. Aquela propaganda de viagem falava da religião como rotina. E, infelizmente, tem gente que faz uma religião, ou de um culto, ou até mesmo pessoas que vão na missa, em outros lugares que vêm a ser religiões, como rotina. Não como algo diferente. Então, nós precisamos cuidar, porque as Forças Armadas e outras empresas que trabalham com regime de produção, eles vão fazer rotina sim. O culto, nós não podemos fazer rotina. Porque todo amanhecer o Senhor quer falar algo com nós em particular. O Senhor tem um particular comigo e com você, diferente do que foi ontem. Ontem foi sábado, já era. Amanhã, segunda-feira, eu não sei o que vai acontecer. Mas o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para você hoje? O que você veio buscar de Deus hoje? Então, se você veio para completar, porque o pastor falou que tem que vir aqui até 9h30 para começar o culto. Você e eu vamos fazer isso de rotina, sim. Então, nós precisamos parar com alguns pensamentos assim. E levar pessoas a também ter um comportamento, atitudes, pensamentos diferentes em como rotina. Eu vou falar para você o seguinte, eu fui como católico praticante até meus 20 anos e fazia daquela missa às vezes uma rotina. E conhecia pessoas que faziam aquilo como uma rotina. Aí depois eu me converti, fui para a igreja evangélica. A gente conviveu um tempo na quadrangular, né, com a irmã ali também, a gente estava lá junto, um monte de trabalheira, né, irmã? Só que tinha gente que fazia de rotina. Em outras igrejas também fazem alguns cultos de rotina. Porque eu tenho que ir naquele culto, porque eu tenho aquele horário, porque eu tenho naquilo. Mas a pessoa vai lá, aí critica porque o som estava ruim, critica porque a pregação, critica porque quem estava na porta não me cumprimentou, critica porque tinha mal ventilação. Tudo é motivo para criticar, sabe por quê? Porque vira rotina. Ela não teve um novo nascimento. Já no MDA, que nós praticávamos lá atrás, ou nos discipulados que eu fiz muitas vezes, nós sempre tentamos levar as pessoas a um novo nascimento, a uma conversão genuína, não apenas uma mudança de igreja, não apenas uma mudança de hábito, de comunhão, ou de congregar, ou de roupa. Aí eu vou pegar a melhor roupinha porque eu vou no culto. Eu estou correndo o risco de fazer a minha vida como uma rotina. E aquela propaganda me incomodou, sabe por quê? Porque eu vi um quadro de cristãos levando a vida como uma rotina. Infelizmente. Por isso que estamos aqui nesta manhã, para nós nos libertar de tudo aquilo que é ruim. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Eu vou e venho, parece tudo bonitinho, né, pastor? É tudo certinho. Mas como que eu estou vivendo a minha vida no dia a dia? Qual que é a minha atitude, meu testemunho, junto com as pessoas? O que eu estou passando para elas de algum tipo de experiência? Eu falo, não, o pastor pega no meu pé, eu vou no culto todo domingo lá, eu tenho que estar participando, o pastor me chama de obreiro, eu tenho que ir lá participar, quase dizer um amém. Brincadeira, o pastor sabe que não é isso, não tem nada a ver com a gente, né, Arno? O Arno escutou, meu pastor. Não, irmãos, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nossa atitude, por quê? Nós podemos correr o risco de levar a vida assim. Sabe o chamado crente nominal? Sabe, já ouviu falar do crente nominal? É o crente assim. Como tem católico, tem espírita, tem budista, tem um monte de gente
que enquanto ela está sendo... ela tem sido recepcionada com sorrisos, com abraços. Hoje não tem chá. Aquela esqueceu do chá. Não pode. Como que aquela vai esquecer do chá? Não tem nem café. Ai, sei o que está acontecendo com essa igreja. Pronto, já motiva a pessoa a falar. É ou não é? Claro que é. Só que, irmão, é o seguinte, eu estou envolvido apenas emocionalmente. Apesar que o culto tem um lado de emoção, sim. Se eu não deixar o Senhor trabalhar no meu coração, me libertar, me quebrantar, no emocional, no espiritual, eu estou sendo tocado só pelo emocional ou só pelo espiritual? É que nem fazer teologia, né, pastor? Tem gente que faz teologia, estuda, letra, mas nunca deixa o Senhor trabalhar no coração na profundidade, cavocar, limpar, tirar a podridão e colocar como uma pessoa nova. Ela se convence na teologia? Pastores que devem ter conhecido pessoas assim. O Arne fez teologia também, deve ter conhecido algumas pessoas desse jeito, que de repente era assim, aqueles comportamentos estranhos. Que de repente ela deixou a letra entrar, aquela teologia, mas nunca deixou Deus fazer parte da vida dela. Nunca deixou. Isso não é nos dias de hoje, 2022. Isso já foi na época de Elias, de Abraão, de Jesus. Aquele povo que saiu lá do Egito, irmãos. Que viram os milagres de Deus no meio do deserto. Não faltando água, não faltando comida, não faltando abrigo, não passando... O pastor falou agora dos mongóis lá, que estão passando frio. Eles não passavam frio no deserto à noite porque o Senhor esquentava. Eles não morriam de calor durante o dia porque tinha nuvem que guiava eles e protegia do sol. E tinha os murmuradores? Tinha. Eram israelitas ou crentes nominais. Então, isso não é só para nossos dias. Mas por que eu falo isso aqui? É porque tem na história tudo isso para nós olhar e ver se nós não estamos seguindo os mesmos passos deles. Se nós estamos tendo um comportamento diferente. Ah, mas eu não estou podendo falar bem do evangelho para as pessoas, eu não estou podendo fazer visita. Mas, irmãos, muitas vezes as nossas atitudes... O nosso comportamento vai falar, às vezes, até um pouco mais alto do que as próprias palavras. Não que não vamos falar. Mesmo com a máscara, né, pastor? Nós vamos falar. Estamos com a máscara, estamos falando do amor de Jesus para as pessoas. Estamos falando do Senhor Redentor. O pastor esse tempo atrás falou uma coisa de Jó. Jó, ele tinha um pouquinho lá, se você olhar a história de Jó, você vai ver que Jó fala assim, lá no capítulo 42, que ele conhecia Deus de ouvir falar. Só que daí ele fala assim, hoje meus olhos veem. Então muitos de nós já tivemos um período na nossa vida, alguns talvez são mais novos, ainda não, nós já tivemos um período da nossa vida para só ouvir falar de Deus. Só ouvir falar do amor de Jesus. Hoje nós já precisamos ter uma profundidade muito maior. Porque nós somos já um pouquinho mais velhos, né, pastor? Não de idade, de crente. De crente. Então, se nós somos crente, em Cristo Jesus, nós precisamos ter um pouco mais de profundidade. E de fugir da rotina. Ou de cristão nominal. Nós precisamos fugir dessas aparências que não trazem edificação nenhuma sobre nós. Agora há pouco estava sendo cantado aqui, que fala assim, o meu orgulho fez o quê? Me tirou do jardim. Veja, muitas vezes nós estamos num jardim e nós deixamos que às vezes o orgulho, a rotina, a arrogância,
a vida de crente nominal nos tira do jardim. Mas lá num determinado ponto da música fala assim, eu quero conhecer mais da igreja. É isso que fala a música? O que fala a música? Oh, Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós precisamos ter essa intensidade no nosso coração e de conhecer mais a Jesus. Aí, em determinado ponto, ele fala assim, Yeshua. Oh, Deus. Irmãos, é tão gostoso você vir, você participar do culto, e você sentir o que Deus quer falar com você naquele dia, naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Você sai da rotina. Aí eu vou mais um culto. Se eu faço mais um culto, então estou desprezando a igreja que eu congrego, as pessoas estão fazendo louvor, a ministração do louvor, a ministração da palavra, quebrando a autoridade, quebrando o poder, negando de uma forma ou outra Jesus Cristo. Se eu fazer disso uma rotina, eu estou quebrando tudo isso. Indiretamente fazendo como Pedro. Não, eu não conheço. Falando em Pedro, não sei se vocês lembram como que fala a narrativa lá, que ele está se escondendo lá, né? Fugindo, depois de tá negando. Uma mulher, não lembro quem, falou assim, não, mas você fala igual a eles. Você tem um comportamento igual a eles. Está escrito isso ou não? Sabe por quê? Por mais que ele tente fugir, ou tentou fugir, se esconder, estava sendo denunciado quem ele era. Se nós não sermos crentes nominais ou de rotina, o nosso comportamento vai falar que nós não somos iguais às pessoas do mundo, porque nós somos iguais a Cristo. O trabalho do mongol, a gente olha assim, a grosso modo, não entrar na profundidade, mas olha assim, uma pessoa que sai de um país tropical para ir lá se doar, já o comportamento dessa pessoa já está sendo ganho em respeito junto a eles. Só por isso. A palavra, a responsabilidade, o poder, a unção. Aí assim a gente vai se aprofundando um pouco mais. Sabe por quê? Sai daquela rotina de um culto, de uma célula, de uma oração, de uma vigília, e quer um pouquinho mais. E vai um pouquinho mais à frente. Aí você canta Yoshua, você canta e louva a Deus, porque você está fazendo o primeiro amanhã, o primeiro momento, para você colocar diante de Deus. Você tem a semana inteira. Nós temos a semana inteira que não vamos vir para o culto, porque não tem culto no meio da semana. E o que eu vou fazer aqui então hoje? Me desvaziar, como fala a canção, né? Que o orgulho tirou a pessoa do jardim. Então, se eu deixar que o orgulho venha sobre mim, eu pego e esqueço de Deus. Eu tenho que me quebrantar, me desvaziar de mim, do Ricardo, me encher da unção de Deus, porque eu tenho a semana inteira pela batalha, por pessoas, talvez que vão estar próximas de mim, com alfinetadas espirituais, que nem eu falei dessa propaganda, que de repente mostra uma religião, igreja, como algo de rotina, rotineiro. A nossa vida não pode ser assim. Nós temos nosso tic-tac, nós temos nossos trabalhos, às vezes pode ser até com rotina. Eu levanto cedo, vou trabalhar, vou fazer meus afazeres, mas da casa de Deus não podemos fazer como rotina. Em momento algum. Mas é todo domingo de manhã. Vou concordar, todo domingo de manhã. Mas não pode ser como rotina. Não pode ser. Eu vou lá no Bola de Neve às 19 horas. Não, estou fazendo. Ixi, já falei, pastor, me perdoe, né? Agora já falei. Né? Aí de repente tem gente que vai lá porque gosta do movimento, né? Prancha de surf e tal, mas de repente vai por causa do movimento. Mas não está envolvido com Deus. Então, eu não tenho, não adianta eu ter só estar debaixo da autoridade do pastor Josias. Não adianta eu só estar debaixo da autoridade, que o pastor é o meu pastor da igreja, e não ter
o engajamento com Deus, ter o crescimento espiritual com Deus. Amanhã depois eu ainda vou brigar com o pastor, porque eu só obedeço ele. Só obedeço ele como homem, porque é meu pastor. Acontece isso, pastor? Não. Acontece, né? E quando a igreja é maior, o problema é um pouquinho pior. Porque às vezes as pessoas têm ouvido dessa forma. Esquecem quem é a pessoa principal de um culto, que é Deus. Por mais que eu goste do louvor aqui, por mais que eu goste da pregação do pastor, só que são os instrumentos de Deus usados por Ele para ministrar neste lugar. Como eu sou instrumento, como cada um de vocês, onde vocês estiverem, vocês podem ser instrumento da parte de Deus. Mas se eu não deixar, se eu não querer também, não vai adiantar. E eu preciso buscar de Deus libertação dos meus pensamentos, para não deixar que vire rotina. Nossa, irmãos, aquela propaganda, sabe quando você vê uma coisa que te faz mal, começa a te dar um certo tipo de náusea? Aí eu me vi assim e falei, Senhor, até que ponto que de repente eu não estou fazendo a minha vida como uma vida de rotina? E dá um foco bem rapidinho, mas ele mostra assim como se fosse banalizar, não. E a mídia, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, a mídia, se você deixar, a mídia vai fazer isso com a gente. A mídia televisiva vai fazer com que a gente leve uma vida dessa forma. Por isso que nós precisamos buscar o revestimento de Deus, da palavra, do louvor, para nós não deixar que a nossa vida vire uma vida rotineira. Nós precisamos ter a disposição, a vontade de vir buscar de Deus todo o momento. E quando nós chegarmos até no culto, ter a vontade de conhecer mais de Deus. Só que tem que ter uma situação assim, ó. Eu falei ali que todo caminho do homem parece reto. E eu tenho que entender uma coisa, que aos meus olhos pode ser bonito onde eu estou andando, como eu estou andando. Só que eu preciso entender que eu sou um ser humano, sou falho, e preciso da graça de Deus todo dia para converter os meus pensamentos e o meu coração. Aí no capítulo 26 de Salmo, 26 de Salmos, verso 2, fala assim, ó, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Examina-me, teste-me, prova-me. Eu tenho que pedir para Deus, Senhor, sonda o meu coração e prova-me como que estão meus pensamentos, o meu coração, minha atitude junto ao Senhor, junto ao mundo, junto à minha família, junto ao meu trabalho, junto às pessoas que me cercam, junto às pessoas que eu passo por elas. Quer ver, irmãos? Uma coisa simples. Simples, simples, simples. A maioria de pessoas hoje, as pessoas hoje, estou precisando tomar um golinho d'água, só um pouquinho. Usa Pix. Esse dia eu fui almoçar no lugar, tinha um cartaz lá, não aceitamos Pix. Eu falei, nossa, não aceito Pix. Se eu não aceito uma boa parte, ou passa por Pix, ou passa por débito ou crédito. Aos pouquinhos estão tentando tirar o dinheiro em circulação. Mas se você vai lá, usa um dinheiro, determinado valor, aí aquele valor o caixa se engana. Se engana e dá um troco de 50, o troco de 100 reais, numa comprinha que você deu 50. Olha assim, olha para a cara do caixa, o caixa não olhou, não conferiu, você bolso do bolso. Aquilo não me pertence. E quando se devolve, o caixa fala assim, nossa,
como tem pessoas sinceras hoje e honestas. Nós, como cristãos, nós precisamos ser o primeiro exemplo assim. Eu falo porque eu já vi cristão não devolvendo troco de R$5. R$5. Que dirá 50. E agora tem 200, né? Tem nota de 200. Então vai lá, passou 200, e depois a pessoa acha que deu 50 ou 100, dá um troquinho lá e dá um troco uma nota o troco dos 200 e não é de 200. Então, irmãos, a nossa honestidade, a nossa reverência a Deus começa assim, nas pequenas coisas junto às pessoas. Demonstra o quê? Quebra de vida de rotina. Mostrando que nós somos cristãos. Não porque eu congrego na igreja do cristianismo. Não porque eu vou na igreja do pastor Josias, como meu irmão fala assim, na igreja dos crentes. Né? Pastores que já ouviram, né, meu irmão falar, a igreja dos crentes. Então, irmãos, nós precisamos mostrar um testemunho que nós não somos um crente nominal, ou cristão nominal. Que nós somos crente, ou cristão real. Que existe, sim, a sinceridade, a lealdade, o compromisso, primeiro com Deus. Que existe isso. Mesmo você falando assim, mas 2022 existe isso? Existe. Nós somos exemplo disso. Nós precisamos ser exemplo disso. Então, eu preciso ter a coragem de falar, Senhor, examina e prove som no meu coração. Mas vai doer alguma coisa? Às vezes dói. Às vezes dói. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o senhor vai lá dentro, em alguma coisa que está oculto, né? E mexe. Eu estou com uma dor no braço já, desde o ano passado, não é uma dor constante. Desde maio, mas do ano passado. É alguns movimentos que eu tenho. Podia ser, de repente, os ENTA, né? Podia ser, né? Mas não é questão de ser, é questão de outra coisa mesmo. Aí, quando me dói o braço, depende da posição que eu puxo, vai aparecendo o quê? Na ressonância. O que é? Aí tem que fazer um tratamento? Não tem. Deus não é diferente em nada. A gente vai até Deus, eu tenho que ter coragem, ousadia, e falar, Senhor, som do meu coração. Limpa. Prova-me, Senhor. Sonda o meu coração. Como que eu estou andando neste mundo? Porque a Bíblia fala que o Senhor vai buscar uma igreja purificada, limpa, adornada. Opa! Se eu faço parte dessa igreja, eu preciso entrar nessa linha. Porque, senão, eu sou apenas um membro do cristianismo decidido. Eu sou apenas uma pessoa que estou subordinada à liderança do cristianismo decidido. O pastor me convidou para fazer parte da liderança, sou mais um membro do hall de liderança do cristianismo decidido. Agora quase não tem muito ibope, né, de ser cristão, né? Ou tem ainda? O que você acha? Tem um pouco de ibope ainda? Tem? Ainda está um pouco na mídia essas coisas? Ainda está isso? Eu quase não acompanho muito, porque me dá até nojo umas coisas que acontecem na TV. Mas vamos dizer assim, né? Se vem, então, diz que tem aqui, né? Para quem não ouviu, diz que ainda está na moda aí a coisa. Eu sou cristão, ainda mais se for uma famosa, né? Famosa, estou lá, eu sou cristão, faço parte daquela denominação, faço parte daquele hall de membros daquela igreja, da Ibope. Aquela pessoa faz parte daquela igreja, então é boa, né? Mas a pessoa não tem compromisso nenhum. Ela só tem envolvimento porque ela faz parte do hall de membros daquela igreja. Ela só está envolvida emocionalmente e não espiritualmente. Então nós precisamos estar envolvidos na profundidade daquilo que Deus tem e quer para nós como igreja. Estou quase terminando, irmãos, porque tem Santa Ceia ainda. O último versículo para ler aqui fala no Salmo 139, verso 23.
Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele sabe do meu coração. Por mais que eu tente esconder uma coisa do pastor Josias, o pastor Josias vai ali no tete a tete comigo, esqueci o nome, pastor, me lembra? 1 a 1, como que é? A gente faz 2 anos que a gente está parado com algumas coisas, eu esqueci até o nome, como que é. Que a gente fazia o discipulado 1 a 1, né? Então, por mais que o pastor tente ali me cercar, me rodear e tal, eu posso até, de repente, esconder alguma coisa do pastor. Posso ou não posso? Posso. Só que de Deus, não dá. Não tem jeito. Quando o senhor quer pegar a gente, ele pega na curva, né? Você está fugindo aqui, está pegando aqui, Raquel? Tá? Não, só para me ver se a distância que eu posso ficar aqui, só para você não ter que ficar mexendo. Então, eu vou fugir de Deus para cá, o Senhor me rodeia para cá. Eu tento fugir de Deus para lá, Deus vem e me pega. Por que você está fazendo assim? Lembra quando Deus falou com Adão? Adão, quem falou que você está nu? Lá atrás, olha o exemplo lá de trás. Lá atrás. Porque Deus sabia de Adão. Vocês acham que Deus não sabe de mim, do Ricardo ou de você hoje? Sabe, muito bem. Então, eu preciso ter essa ousadia e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, se conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê. Não, essa parte é muito pesada. Essa parte não. Vê se algum caminho, mal, Senhor, mal. E guia-me pelo caminho certo, eterno. Essa parte é boa. Guia pelo caminho eterno. Mas fala assim, um caminho mau. Será que eu vou falar isso com Deus? Não, tenho que falar. Sabe por quê, irmãos? Eu faço parte da igreja. Eu não posso ser um crente nominal ou de rotina. Se eu quero um dia subir com o Senhor Jesus, ver a igreja junto com Ele, eu preciso me libertar daquilo que me prende aqui, da forma carnal. Eu preciso me libertar disso. E como que eu vou me libertar? Eu vou indo até Ele. A última canção que foi cantada aqui fala assim: me leva mais profundo do que já estive. Irmãos, eu falo assim, eu vou falar para vocês o seguinte: esse dia a Vera me deu um puxão de orelha lá em casa. Na hora eu fiquei assim, meio chateado, meio brabo. Depois eu fiquei pensando, falei, não, eu tenho negligenciado algumas coisas assim na minha vida espiritual. Não abandonei Deus, por favor, de repente vão pensar que eu estou... Não. A questão é o seguinte, a questão é que muita gente leva uma vida um pouco meio relaxada e deixa alguns outros compromissos. Aí eu falei assim, não, está certo. Fiquei quieto. Falei, Senhor, me perdoa. Na hora eu falo para o Senhor, eu fiquei um pouco chateado com ela, mas o Senhor usou ela para falar comigo sim. Eu tenho que voltar a ser melhor, não igual do que eu era. Isso a gente tratava muito no tete a tete no discipulado. Aí o que acontece? Me leva mais profundo do que já estive. Me leva mais profundo do que eu já estive. O que quer dizer isso? Me leva na espiritualidade, na unção, na experiência com Deus. Me leva, Senhor, mais do que já estive. Mas pode isso hoje? Pode. Deus não mudou. A igreja está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu estava lá do lado de fora, ministrando louvor aqui. Não, estava ministrando louvor, eu estava do lado de fora. Eu estava sentindo tanta unção de Deus lá fora, como se estivesse aqui junto com todos vocês. Não, mas é porque você ia vir orar, pregar. Não tem nada a ver. A questão é que se você se disponibilizar na vontade de Deus, deixar o Senhor ungir, derramar sobre você, você vai sentir, até sentar no meio da tua sala, ouvindo louvor quietinho, falar, Senhor, fala comigo nesse momento. O que o Senhor quer falar comigo? Eu duvido que você vai conseguir levantar da mesma força que você sentou.
Eu duvido. Eu duvido que você não vai te dar uma moleza nas pernas, um mal-estar. Não mal-estar de você ter que ir para o médico. Não, aquela moleza assim que você sentir a unção de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? O Senhor quer se fazer presente e te levar na profundidade. Não na superficialidade. Não num plano superficial. Que você vem, veste a roupa, vou num culto, né? Não tem lista de presença ali para assinar, mas você vem e fala, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero ver o Senhor nesta manhã, tá? Aí você fazer como Jó. Um dia eu conhecia a Deus de ouvir falar. Hoje meus olhos te veem. Te veem. Ele vem. Irmãos, às vezes eu vou lá, mas hoje vai ter Santa Ceia. É só mais um pão e mais um suco. Pode até ser, só mais um pão, só mais um suco. Mas se você fazer dessa Santa Ceia algo especial da parte de Deus, até o pão e o suco se transforma em algo dentro do esplendor dentro do teu coração. Agora, se você fazer com uma coisa rotineira, mais um pãozinho, mais um suco, vai embora. Mês que vem, se Deus nos permitir, estamos aqui de volta, a Santa Ceia. E assim foi. E a nossa vida foi embora. E nós vamos para onde? Então, por mais que vocês possam não ter motivos para agradecer a Deus em muitas coisas, mas comece a agradecer a Deus nas pequenas coisas que você tem. Comece a agradecer a Deus pelo teu lar, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua saúde, pela igreja que está aberta, pela comunhão, pelo culto, que temos liberdade ainda aqui neste lugar. Não sabemos, né, o andar, mas estamos tendo liberdade. Não faça da tua vida uma vida de rotina, principalmente com Deus. Eu me retratei há um tempo atrás, quando vi aquela propaganda, me lembrei que lá atrás eu estava fazendo da minha vida cristã, lá atrás, quando eu digo lá atrás, irmãos, é uns 20 anos atrás, tá? Não é lá atrás ou ontem, senão eu vou pensar que foi ontem. Não, há uns 20 anos atrás, uma época eu estava assim, quase que fazendo a minha vida para o culto como uma vida rotineira. Eu falei, opa, ainda bem que veio que nem aquele sistema eletrônico que tem ali, que é para detectar quando o som está muito alto, começou a piscar uma luz vermelha, aqui é vermelha também ali, né? Começou assim, uma luz assim em mim, falou, está errado, acorda. Eu voltei atrás. Amém, irmãos? Então, a palavra para nós estamos começando um ano de 2022, não sabemos nada que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o Senhor está aqui, a igreja está aí, o Espírito Santo de Deus estava presente em nosso meio, e a promessa de Jesus falou, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Então não faça da tua vida, eu falo para você, falo para mim também, tá? Não fazer da nossa vida uma vida rotineira. Cristão ou crente nominal. Tem muita gente que faz disso como algo nominal. Só quero deixar uma informação aqui, só para vocês, de repente, saber. Uma matéria, estou fechando, dia 26/3/2018, quase 4 anos atrás, fala assim, mais de 2,5 milhões de pessoas do mundo se identificam como cristãos. Isso há 4 anos atrás. Mais de 2 milhões de pessoas no mundo se identificam como cristãos. Desses que se dizem cristãos, quantos são cristãos mesmo? Isso eu falo cristão porque eles colocam o cristão como não só
protestante ou evangélico, colocam, às vezes, depende da pesquisa, católico e protestante. Não, é 2018. Mas como essa matéria que eu peguei, de repente essa matéria já podia ter algum furo, né? Mas vamos dizer assim, entre milhões, bilhões, quantos são exatamente o número de pessoas que se identificam o que são, o que elas dizem ser? Quantas são exatamente? Quantas pessoas são? Então, esse número, né, é um número talvez patético, sei lá, mas eu quero dizer o seguinte: você e eu, nós precisamos ser cristãos mesmo. Independente se esse número está certo ou não está errado, é 2018, mas uma coisa eu quero dizer para mim e para você, que nós devemos ser cristãos aonde nós estivermos. Nós precisamos ser cristãos da mesma forma onde nós estivermos. Independente se eu trabalho fora, tenho meu tempo da academia, vou viajar, vou ter minha vida social, eu tenho que ser cristão aonde eu estiver. Você tem que ser cristão onde você estiver. Fico pensando o seguinte, trabalha com, que nem o Arno trabalha com esse negócio de vendas, essas coisas assim, quantas pessoas honestas e desonestas? Na empresa também tem. Tem uns terceirizados lá que de repente eles querem ganhar um benefício a mais, eles vêm com uma conversinha mole assim, sabe? Mas eu sou cristão, você é cristão. Então, isso é uma coisa que eu quero reforçar para mim e para você. Independente do número que é real, que nós venhamos a ser pessoas reais cristãs. Eu e você. Amém? Pai, queremos primeiro te agradecer por mais esse momento. Esse privilégio, essa oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, sonda a cada um de nós, cada coração. E nos leva, Senhor meu Deus, em profundidades que nós até desconhecemos ainda. Ou talvez profundidades que nós já um dia tivemos e negligenciamos a Tua palavra, negligenciamos a Tua pessoa e de repente temos falhado, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que tire de nós todo e qualquer pensamento de rotina, culto rotineiro, vida cristã rotineira, nominal, cristão nominal, que possamos viver uma vida cristã mesmo neste mundo. Que possamos dar testemunho para as pessoas neste mundo que somos cristãos convertidos, novo nascimento, uma nova vida, Senhor meu Deus, em Cristo Jesus. Não por vestimentas, mostrar que estamos bem vestidos para ser cristão, ou que de repente estamos no trabalho todos sujos, que vão mostrar que nós não somos cristãos. Não. Que o nosso comportamento, a nossa palavra, nossas atitudes, demonstre que somos cristãos. E, Senhor, tantos outros que estiverem ouvindo e ouvir essa palavra, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, quero repreender todo e qualquer tipo de vida rotineira no coração delas, Pai. Em nome de Jesus, para que elas se convertam, onde elas congregarem, o que elas confessam de fé, qual é a fé delas, Pai amado, que elas venham ser o que elas são e falam que são, Pai. Que não venham ter uma vida dupla, ou como Elias falou, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quantas pessoas que ainda até hoje sofrem entre dois pensamentos? Eu sou um cristão, estou na igreja evangélica, ou sou do mundo e vivo do mundo? Senhor, eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Trabalha, sonda nossos corações, vê o que há de mal dentro de nós e nos converte, Pai. Converte os nossos pensamentos, nossas atitudes, Pai, cada vez mais, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da igreja, que não vamos ser pessoas só de aparência que somos cristãos, ou de nome, ou de rol de igreja. Eu te peço em nome de Jesus, tira de nós todo esse pensamento maligno, mau, Senhor meu Deus,
que não traz edificação nenhuma. Por isso eu te peço, sonda e nos leva a um lugar mais profundo, mais de profundidade, espiritualidade com o Senhor. Não o lado emocional, mas espiritualidade na unção do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que nós possamos deixar o Teu Espírito agir, encher os nossos corações, tudo para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?